Paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós estamos aqui nessa terça-feira. Eu quero deixar essa meditação para os irmãos, para as irmãs, para se fortalecer na fé através da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, que diz a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 6, que fala sobre a tentação do Éden. Louvado seja o nome santo do Senhor, que diz que quando estava a mulher sendo tentada pela serpente, acabou caindo. E a palavra do Senhor vem dizendo que o Senhor castiga a serpente, castiga Eva e também coloca um castigo sobre Adão. Mas a palavra do Senhor vem dizendo para a mulher que a mulher teria dor de parto ao ter um filho. E a palavra do Senhor vem dizendo que esse castigo deixou para a mulher. Mas eu quero levar essa palavra dor para o campo espiritual. Se você desobedece a palavra do Senhor, você vai ter dores. Se você não vive a palavra do Senhor, se você não respeita os limites de Deus, você vai sofrer. Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor falou assim, de toda árvore do jardim, vocês podem comer, somente aquela árvore, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Só tem que eles não respeitar os limites. E você, crente, você, homem e mulher de Deus, se você não respeita os limites de Deus, você não pode andar na presença do Senhor. E toda vez que você desobedecer, você vai ter dores. Você vai sofrer. Às vezes eu estou falando com homens e mulheres que têm sofrido por causa de si próprio, porque a palavra do Senhor diz, por que se queixa o homem se não é dos seus próprios pecados? E às vezes eu e você damos lugar para a carne, às vezes caímos em transgressão e nós sofremos dores, porque o pecado ele nos causa dor. O pecado, ele acaba conosco, o pecado acaba com a perfeição, porque se Adão e Eva não tivessem pecado, eles estavam no jardim até hoje, e nós não estaríamos nessa raiz do pecado que alastra na vida de todas as pessoas, porque somente pelo sangue de Jesus que nós somos purificados. Então, quantas vezes, minha irmã, você tem sentido dores e você fala, pastor, eu não sei o que fazer, já orei, já jejuei, já paguei o preço, mas eu vivo só em luta, em guerras. Mas será que você tem respeitado os limites de Deus? Será que você tem obedecido a palavra do Senhor da maneira que ela tem que ser ouvida, tem que ser respeitada? Porque o Senhor disse para que eles não comessem. Eu quero dizer, não é, você pode ser o maior homem de Deus, a maior mulher de Deus nessa terra, pregar para multidões. Mas uma coisa você tem que respeitar os limites de Deus. Porque quando você não respeita os limites de Deus, Deus não vai operar na sua vida. Você não vai receber o livramento de Deus. Você não vai receber as promessas do Senhor. E as promessas, elas não vão se cumprir. Porque é necessário nós entender, irmãos. Só o Senhor é o Deus que atravessa a fronteira, faz o que Ele quer, mas nós temos que viver sobre as regras de Deus, nós temos que viver sobre os limites, e não é tudo que nós podemos fazer, não é tudo que nós temos que fazer e vamos fazer porque achamos que é o certo. Nós não tem verdade em nós, a única verdade é Jesus. Se nós achamos que nossa opinião vale, que nossa opinião é a certa, que nós fazemos tudo e nós não precisamos da opinião de Deus, nós somos enganados. Se nós não fazer do jeito de Deus, nós vamos sofrer, como aconteceu com Adão e Eva. Eles ultrapassaram os limites, pegou da fruta que Deus não mandou, foi expulso do jardim, a mulher tem dor de parto, o homem tem que trabalhar sol a sol, a serpente foi arrastando, então todos que desobedecem só perde, não ganha. Sai da presença, sai da comunhão. A glória do Senhor não pousa mais, que a Bíblia vai dizer que todas as tardes o Senhor pousava ali para falar com eles. Agora já não tem isso mais. Quantos homens de Deus têm perdido a intimidade porque ultrapassou os limites? Quantos homens de Deus não fala mais porque ultrapassou o limite? Ah, mas cura, faz e acontece. O que adianta fazer acontecer, mas não vir para o céu? Porque o céu para entrar tem que ter limite. O céu para entrar você tem que ter regra. Se você não pode obedecer a Deus aqui, não tem como. Deus, ele manda nos céus e na terra. Mas no céu vai entrar somente aqueles que respeitam os limites. Somente aqueles que fazem o que agrada ao Senhor. Porque se você fizer o que não agrada ao Senhor, infelizmente você vai sentir dores. Às vezes eu estou falando com homens e mulheres que têm sentido dor na área sentimental, têm sofrido na área familiar, na área ministerial. Porque só faz errado. Deus não manda fazer, faz. Deus não manda agir dessa maneira, age. Ainda quer resultados positivos.
você vai ter resultados negativos. Se você não obedece, você vai ter resultados negativos. Você só pode ter resultados positivos se você andar na palavra. Como aconteceu com José. José respeita os limites, por quê? Quando ele foi tentado ali pela mulher de Potifar, ele entendeu que não era propriedade dele. Ele até fala com ela: o meu Senhor me deu a administração de toda a casa, menos propriedade sobre você, sobre a senhora. Então ali era um limite. E José tinha que respeitar isso. E ele respeitou. Por isso que se tornou governador do Egito, porque foi fiel a Deus. Não importa o que as pessoas pensam de você, você tem que ser fiel a Deus, porque é Ele que vai te honrar. É Ele que vai te proporcionar a vitória que você precisa. Tem muita gente que fala: irmã, mas eu fiz porque a irmã disse que eu tinha que fazer. O irmão, quem morreu na cruz para te salvar não foi o irmão, não foi a irmã, foi Jesus. É você que tem que obedecer a palavra de Deus, você tem que ser fiel a Deus. Ainda que você está no lugar onde ninguém é fiel. Porque eu vejo muitos crentes dizendo: pastora, eu convivo no meio de pessoas que são pecadoras, acabam pecando. Não existe isso. Não existe isso. José estava no Egito, mas o Egito não entrou dentro dele. Daniel estava na Babilônia, mas o pecado da Babilônia não entrou nele. Não é o crente, muda a circunstância das coisas. A situação não pode corromper você, porque você vai estar convivendo. Você vai no armazém, tem pessoas que não são cristãos. Você vai na rua, tem gente que não é cristão. Você vai fazer compras, você vai andar na rua, você vai resolver isso. Sempre você vai encontrar pessoas que não servem a Deus. Mas isso vai te contaminar? Não, porque você é a diferença. Você é a diferença. Você tem que fazer essa diferença. Então eu vejo mulheres que sentem dores. Eu vejo mulheres que são fracas. Tem mulheres que acham que é forte porque fala, porque é uma mulher que trabalha, que tem uma condição financeira. O que adianta? Você tem dinheiro, você tem condição financeira, mas você não tem sabedoria, você não tem estratégia de campo. Você não consegue vencer uma guerra sequer dentro de sua família. Você não consegue vencer nenhuma guerra que sobrepõe sobre você. Por quê? Você não tem sabedoria. Você é uma mulher desequilibrada, você é um homem desequilibrado, você não consegue manter a postura. Você tem que ser maduro diante da sociedade. Criança sabe o que você tem que ser? Diante de Deus. Porque diante de Deus, eu sempre falo, eu sou eternamente criança e quero continuar criança para toda a eternidade. Porque diante de Deus eu sou dependente dele para tudo. Diante da sociedade eu tenho maturidade para resolver qualquer coisa. Porque isso é o que Deus me ensinou. Eu não posso agir com infantilidade, eu não posso agir do jeito que eu quero. Eu não posso pecar, tem limite, tem coisa que eu não posso fazer. Pastor, você pode tudo? Posso não. Porque Deus me deu regras e limites. Tem coisa que eu não posso fazer. Porque o Senhor me ordena chegar até aqui. Mas daqui para lá eu não posso ultrapassar as linhas. As linhas que Deus colocou. Então nós temos que respeitar. Nós temos que entender que nós não é normal. Vivemos o sobrenatural e vivemos para a glória do Senhor. Então não fica achando que nós temos que ser igual a todo mundo. Nós temos que viver um diferencial. Nós somos diferentes. Ah, mas as pessoas vão dizer que é crente. Não importa. O importante é que fala que nós somos cristãos, que nós vivemos para a glória do Senhor e que nós estamos fazendo a diferença. É isso aí. Ah, mas me chamou de santinha. Ué, deixa falar. Porque se quando nós estamos em santidade, Deus não chama a gente de santão. Mas quando a gente está no pecado, chama a gente de pecador. Então que fale de nós. Mas é importante que nós esteja agradando ao Senhor. Que a nossa vida seja como aroma suave às narinas de Deus. Que nós venhamos ter paz de espírito, viver essa comunhão, essa graça inefável. Porque eu quero dizer para os irmãos, o pecado só estraga a perfeição que Deus quer que você viva. Amém? Que você tome posse dessa palavra e que Deus esteja abençoando nessa terça-feira de hoje. Amém? Paz do Senhor, irmãos.